quero dizer para os irmãos que nós vamos estar começando o nosso curso de obreiros no próximo domingo. E os irmãos que eu já conversei, Viviane, que foi consagrada hoje, né? O Fábio, sua esposa, Vanilton, sua esposa, e a Elaine também, seu esposo. Então começaremos no próximo domingo o nosso curso de obreiros, como temos falado aqui. Muitos outros irmãos também serão chamados para participar desse trabalho. À medida que vai terminando um grupo, nós vamos selecionando outros. Amém? Também foi marcado oficialmente agora o nosso batismo, que será no último domingo de setembro. Então, os irmãos que já participaram desse último grupo do batismo, já deixe agendado, no último domingo de setembro nós teremos o nosso batismo lá no Parque da Represa. 28, né? 28 de setembro, então, o nosso batismo. Vamos à palavra de Deus. Eu tenho uma palavra aqui para nós, pedindo a Deus essa tarde, algo que viesse falar no nosso coração. Eu peço que nós abramos as nossas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis capítulo 22, diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amém? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem: tendo o coração agradecido. Paizinho querido, nesta noite, Senhor, nós já te adoramos, te exaltamos, e agora, ó Pai, te pedindo que o Senhor venha falar conosco nessa noite, mais uma vez, Paizinho, nesse culto de Santa Ceia, Senhor. Dirige a ministração, abençoa-nos, fala conosco, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de tocar, de ministrar e de abençoar a cada um de nós nessa noite. Recebe, Senhor Jesus, esta palavra, esse culto, nesta noite que eu entrego a Ti, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, todos nós sabemos que Deus, Ele teve um grande propósito aqui em chamar Abraão. É verdade que Deus queria provar a sua fé, mas há algo mais aqui que o Espírito de Deus falou nesta tarde comigo a respeito dessa passagem. Abraão não foi somente ao Moriá por causa que Deus queria testar a sua fé. Abraão foi ao Moriá de Deus porque Abraão cometeu alguns erros, algumas falhas
nas quais Deus, naquele momento, o chama para subir aquele monte. E é uma delas aqui que eu quero compartilhar com você nessa noite, aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Moriá foi consequência da vida, da postura desse homem de Deus, Abraão. Quando a gente lê no capítulo 22, verso 1, ele começa dizendo o seguinte: depois destas coisas. Que coisas são essas? Nós vamos meditar numa delas nessa noite. Algo que o Senhor quer falar comigo e quer falar com você, muito importante para nós que estamos nessa caminhada. Uma das coisas que eu vi na vida de Abraão é que Abraão sempre foi um homem de construir altares. Um homem que, quando realizava alguma coisa, ele ia lá, construía um altar de adoração e agradecia a Deus. A gente percebe isso quando Deus o chama para sair da sua terra, da sua parentela, deixando ali a casa dos seus familiares, seus pais. Abraão sai. E quando ele sai, irmãos, nós vemos que ele edifica um altar na saída. Ele vai à presença do Senhor e começa a agradecer. Mesmo não sabendo o caminho que ele deveria ir, mesmo não sabendo o que Deus estava propondo para ele lá na frente, mas ele chega e levanta um altar ao Senhor, agradece a Deus, porque o Senhor o manda, o envia para realizar o seu plano. Chegando um pouquinho mais à frente, nós vemos que Abraão passando por Betel, Betel representa a casa do Senhor, ele também armando a sua tenda, passando nesse lugar, ele também constrói um altar bem feitinho, um altar de adoração, um altar de agradecimento, porque a caminhada está acontecendo e ele está levantando o seu altar. Indo mais adiante, capítulo 13, nós vemos que depois que ele se separou do seu sobrinho Ló, Ló foi para as campinas do Jordão, mas Abraão foi para os carvalhais de Manre, e lá estava quando chegou naquele lugar que Deus tinha preparado nos carvalhais. Abraão mais uma vez, ele vai e levanta novamente um altar de agradecimento por aquela terra que ele tinha chegado e que agora seria a sua nova casa. Seria aquele lugar que ele construiria, que ele teria o seu gado, teria ali a sua bênção. Abraão não esquece de Deus. Senhor, obrigado. Eu te agradeço porque agora o Senhor deu a minha terra. Mas, irmãos, Abraão tinha uma promessa. E qual era a promessa de Abraão? Ia ter quem? Isaque. Tinha a promessa do seu Isaque. E quando Isaque vem, quando Isaque chega, aquela bênção daquela promessa que tanto ele aguardava, ele fica tão feliz, ele fica tão alegre, tão contente com a bênção do seu Isaque, que diz a palavra do Senhor, que o seu relacionamento com o Senhor, ele começa a ficar frio.
Abraão para de edificar altares. Abraão para de agradecer a Deus. Abraão para do seu relacionamento com o Pai, que era muito importante naquele tempo. A partir daí, Abraão começa a olhar mais para a promessa do que o Deus da promessa. Deus me levou a meditar nessa palavra. E durante 25 anos, depois do nascimento de Isaque, Abraão não levanta mais nenhum altar. Ele levanta sim. Quando ele fez a aliança com Abimeleque, ele levanta um bosque, uma árvore, que significa que não havia um compromisso, mas não era um altar. Deus ama pessoas que têm no coração um agradecimento. Deus ama pessoas que têm no altar. Hoje o altar é o nosso coração. Deus ama pessoas naquele tempo, quando tinha esse desejo de agradecer por todas as realizações, de agradecer por tudo que o Senhor tinha depositado nas mãos deles. Mas quando Isaque vem, parece que Abraão, ele esquece de Deus. E diz a palavra que em vez de ele oferecer um altar, ele oferece um banquete para desmamar o seu filho. Um banquete para os seus familiares. Irmãos, eu creio que Deus, na nossa caminhada, Ele tem para a gente uma importância muito grande. Abraão não fez isso simplesmente por causa de um pecado, mas ao que parece, a adoração, a fascinação, algo que ele tanto esperava quando veio, trouxe uma alegria imensa ao seu coração. Talvez no coração dele ele dissesse: olha, conquistei aquilo que tanto sonhei na minha vida. Estou muito feliz. E ele começa a olhar mais para o vaso do que olhar mais para o oleiro. Ele começa a olhar mais para a promessa do que olhar para o autor da promessa. Nós estamos vivendo um tempo assim. Um tempo, igreja, em que muitas pessoas têm recebido de Deus tantas coisas, têm recebido de Deus tantas promessas, mas há um perigo muito grande para mim e para você. Quando a gente deixa de lado esse Deus da promessa, quando a gente não valoriza no nosso coração esse desejo sempre forte de engrandecer o nome do Eu Sou, do nome do nosso Deus, do nome daquele que tem feito todas as coisas na nossa vida. E às vezes a fazemos inconscientemente. A fazemos às vezes não porque erramos, não porque achamos que Deus está se agradando. Conquistei aquilo que eu tanto queria, então está tudo bem. Está tudo ótimo. Não tem problema.
E a gente vai levando uma caminhada hoje, uma caminhada amanhã, conquistamos uma bênção hoje, uma bênção amanhã, uma bênção, pedimos, e Deus vai lá, abre a porta. E a nossa consideração para com Deus não tem a mesma determinação, não tem a mesma dedicação, não tem o mesmo agradecimento. 25 anos. Abraão não levanta o altar de agradecimento pelo seu Isaque. O que será que passava no coração dele? E muitas vezes nós olhamos esse texto e diz, não, Deus estava querendo provar a fé dele também. Mas porque Abraão cometeu algo que Deus, ele não se deixa levar. Ele não deixa passar essas coisas. Que o grande perigo, irmãos, é Deus chamar eu e você para o Moriá. O grande perigo é Deus olhar para a minha vida e começar a achar que eu não tenho sido uma pessoa que preciso agradecer, que preciso estar colocando nas mãos do Senhor toda a minha vida por tudo que tem acontecido. Deus é detalhista. Deus ama pessoas que estão sempre orando a Ele e dizendo a Ele, obrigado por esse dia, obrigado pelo que o Senhor me deu, obrigado pelo meu ar que respiro, obrigado pela minha escola, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu filho. É levantar altares. É a cada momento levantar altares diante do Senhor e dizer, Senhor, Tu tens sido a razão da minha existência. Estou muito feliz. 25 anos. Abraão não levanta mais altares. 25 anos. E Deus o chama. Abraão, vem cá. Vamos lá no Moriá, leva o teu filho lá. Porque parece que você perdeu na sua vida o que é levantar altares. Você perdeu o que é fazer sacrifícios. Então, Abraão, pega agora o seu filho e sobe lá. Porque eu preciso te ensinar novamente o que é fazer sacrifícios, o que é levantar altares. Abraão vai. Mas naquela ida com o seu filho, 3 dias na caminhada, eu creio que naquela caminhada de 3 dias, igreja, ele meditou bastante. E com certeza no seu coração ele pensou em essa realidade que ele tinha deixado de fazer. Eu quero nessa noite despertar você para uma realidade muito importante. Nós não podemos deixar passar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós não podemos deixar sermos descuidados nesse tempo. Porque esse tempo é mais fácil olhar para a luta, é mais fácil olhar para a dificuldade, é mais fácil olhar para o problema, do que você olhar para aquilo que Deus tem colocado diante de você. É mais fácil ver a derrota, o sofrimento, do que a gente vê o que Deus tem feito a cada dia na nossa casa. E a gente às vezes esquece disso. Esquece que se até aqui eu estou aqui, é porque o Senhor me sustentou. Se até aqui o Senhor tem me trazido,
é porque o Senhor tem aberto as suas janelas do céu. Se até aqui o Senhor tem providenciado todas as coisas, é porque a mão do Senhor está presente sobre nós. Aleluia! Que coisa, irmãos. Que coisa que aconteceu com Abraão. Às vezes a gente olha esses homens da fé e acham que eram homens perfeitos. Não, eles eram imperfeitos como eu e você. Eram com defeitos como eu e você. Tinham qualidades sim, mas também tinham defeitos como eu e você. Agora, igreja, o grande perigo é a gente se tornar indiferente nesse tempo. Porque a gente olha para a nossa casa, a gente olha para o nosso trabalho, e o nosso adversário hoje, ele só quer que a gente olhe para aquilo que a gente está passando. Só para o sofrimento, só para as lutas. Mas como Deus tem sido bom, irmãos. Como Deus tem sido bom. Porque nós temos vencido etapas, temos vencido impedimentos. Às vezes não temos visto a mão do Senhor operando, porque os nossos olhos não estão prontos para enxergar. Mas Deus está fazendo na nossa vida, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando para que você seja bem-sucedido. Na sua família, na sua casa, Deus está trabalhando, apesar dos nossos olhos não enxergarem. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele trabalha para que você seja abençoado nesse tempo. Eu olho para essa palavra e Deus me despertou para ela. Porque são poucas as pessoas que agradecem o que Deus tem feito. São poucas as pessoas que se colocam diante do Senhor, diante da igreja. Senhor, obrigado, porque o Senhor abriu uma porta de trabalho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor providenciou uma porta fechada na minha família. Irmãos, como é que nós podemos restaurar essa situação? Como é que nós podemos começar a enxergar estas coisas? Elias, quando estava diante dos profetas de Baal, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vocês vêm aqui, Elias dizia assim, vocês vêm à casa, na presença de Deus, adoram a Deus. Quando vocês vão lá fora, vocês adoram a outros deuses. Dois pensamentos. Não deixaram de adorar a Deus. Continuaram adorando a Deus, mas há outros ídolos. Há outras realidades que o mundo tenta nos levar a enxergar nesse tempo em que a gente está vivendo. E esse é o grande problema nosso. Então a mudança começa onde? Na minha mente. Nos meus pensamentos. A mudança começa quando eu começo a entender o plano de Deus para a minha vida. Que se alguma coisa boa está acontecendo, se alguma coisa boa o Senhor me deu, se alguma coisa boa, uma porta se abriu, eu preciso ter esse pensamento e essa ideia na minha mente e no meu coração, porque foi do gosto, da alegria e da vontade do Senhor para a minha vida. Aleluia! Foi dele, foi da vontade dele,
foi do desejo dele. Se não cai uma folha de árvore, diz a palavra de Deus que se não cai uma folha de árvore, sem que Deus fique sabendo, não cai um fio de cabelo, sem que o Senhor fique sabendo. Então eu posso entender que tudo que está acontecendo na minha vida é porque o Senhor tem realizado, é porque o Senhor tem permitido, é porque o Senhor tem desejo no nosso coração, é porque o Senhor quer fazer na tua vida algo tremendo. Deus quer que nós comecemos a ter um olhar diferente. Essa palavra, ela me traz esse sentimento no meu coração. Começarmos a olhar para o lado bom. Porque parece que a gente, quando se encontra na igreja, a gente só ouve notícia ruim. Vocês já perceberam? Você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o que aconteceu com o filho da irmã? Você viu o que está acontecendo no país? Você viu as coisas que estão acontecendo lá fora? Isso parece que está entrando dentro das nossas entranhas. Isso parece que está entrando dentro do nosso coração, da nossa casa, da nossa vida. Isso está mexendo com a gente. E nós estamos esquecendo de ver aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está realizando. Estamos deixando passar o melhor de Deus para mim e para você. Eu quero nessa noite desafiar você. Tenha o coração agradecido. Comece a ver que Deus está presente nas pequenas coisas, naquelas nas quais você acha que não tem problema, mas Deus está mexendo ali, ó, pequenas coisas, para que você seja um abençoado. Deus está falando conosco nessa noite. Nós precisamos voltar ao viver profético. Abraão tinha perdido essa visão profética, essa visão de abençoar, essa visão de ter uma palavra, porque ele naquela época era um profeta de Deus também. Perdeu por causa do quê? Por causa da bênção. Por causa só de olhar para o seu filho, por causa só daquele sentimento que ele tinha por aquela criança, porque era tudo que ele mais queria. E muitas vezes a gente conquista aquilo que a gente tanto ama e tanto quer, e a gente acaba tendo, parece que estamos fragilizados, parece que ficamos anestesiados. Abraão estava assim. Deus queria mais dele. E quando a gente olha para o vaso e não olha para o autor do vaso, a gente sabe que o vaso é frágil. E Deus pega assim e faz assim, ó, vem aqui. Quem faz o vaso sou eu. Quem prepara todas as coisas sou eu. Amém, irmãos? Eu quero deixar esse pequeno desafio para você. Comece a olhar para as coisas boas. Comece a olhar para o ar que você respira. Comece a agradecer a Deus pela sua filha, pelo seu neto. Comece a agradecer pela saúde. Comece a agradecer a todos os dias as coisas boas. Tenha um coração agradecido. Porque senão nós vamos correr o risco, sabe, de ser chamado por Moriá. E quando Deus chama por Moriá, irmão, cuidado, hein? É perigoso. É perigoso para as nossas vidas. Você tem um altar maravilhoso que é o seu coração.
Que Deus possa olhar para o meu altar, o seu altar, e começar a ver que ali há sentimentos diferentes. Sentimentos de adoração, sentimentos de entrega, de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Eu chamo o grupo de louvor a vir aqui à frente.